A palavra do Senhor no livro de Efésios 2. Eu vou pegar um versículo, no versículo 8. A palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu estava passando por estes dias difíceis, quando eu estava neste tempo onde eu precisei caminhar com o Senhor, de uma forma mais íntima e mais pessoal, eu comecei a colocar em xeque algumas verdades que a gente tem quanto o viver, quanto a maneira que a gente vive, a maneira que a gente se posiciona dentro da nossa fé e da maneira do que a gente faz e a gente executa aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor. E eu comecei a pensar que às vezes a gente fica falando com Deus como se Deus, ele precisasse de algumas justificativas da nossa parte. Então a gente fala assim: mas quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer isso para o Senhor. Quando eu estiver mais descansado, eu vou fazer isso para o Senhor. E quando eu tiver um tempo livre, eu vou fazer isso para o Senhor. E na verdade, quando Deus me deu essa palavra, sabe o que ele me contou? Ele me contou que Paulo, quando escreve essa palavra, Paulo, quando escreve este livro, sabe onde ele está? Preso. Paulo, ele não estava numa condição onde Deus havia tirado Paulo e ido para um lugar bom, e ele teve tempo para fazer algo para o Senhor. Deus foi lá e Deus se movia através de Paulo, mas Paulo estava preso. Isso significa que não são as situações da nossa vida que vão definir a nossa espiritualidade ou a nossa relação com Deus ou aquilo que a gente faz para o Senhor. Paulo poderia começar a orar a Deus e dizer para Deus: Deus, assim que o Senhor me livrar da prisão, eu vou começar a escrever e vou começar a falar das suas maravilhas. A gente precisa lembrar que nós vivemos pela fé. E olha que palavra maravilhosa. Coloca de novo para mim no painel, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí a gente fica pensando, e eu vim discutindo isso no carro com o pastor Géser. Às vezes é difícil ser cristão, sabe por quê? Porque a palavra também diz que a fé sem obras, ela é. Mas essa palavra diz que a nossa salvação não vem por aquilo que a gente faz. Vem pela graça e pela bondade de Deus. Vem por aquilo que Ele determinou. E aí a gente precisa começar a entender quando é que foi que Deus determinou isso. No livro de Efésios, no capítulo 1, ele diz o seguinte no versículo 4. Eu vou ler na minha, tá? Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, por aquilo que ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho. Pois pela morte de Jesus Cristo nós somos libertos e os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, e Ele nos deu com tanta fartura. A gente precisa começar a entender, e a gente precisa sempre colocar a nossa fé num olhar de que a gente ainda precisa se desenvolver. Você sabe por quê? Porque senão a gente vive um evangelho no qual a gente fica vivendo por meritocracia. Então, se eu orei, Deus deu. Se eu fui na igreja, Deus executou. Se eu fizer aquilo que está escrito, vai acontecer. E na verdade vai acontecer, sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque a graça dEle nos acompanha. Porque Ele tem um plano a se cumprir através da minha e da sua vida. Eu não acho que a gente não deva fazer nada para o Senhor, mas a gente não pode ficar barganhando a nossa fé, porque a gente fez ou deixou de fazer, porque no caso da salvação, a salvação vem por intermédio da bondade e da graça de um favor não merecido. Porque às vezes a gente pergunta para as pessoas: ei, você vai ser salvo? A pessoa fala: estou caminhando para isso. Ei, eu vou ser salvo, sabe por quê? Porque a minha salvação vem de Jesus, a minha salvação vem de um Deus que decidiu, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele está no coração dEle. Porque a gente vive agora uma fé onde nós somos imbatíveis. Imbatível é o nosso Deus. Aquele que pode todas as coisas é o nosso Deus. Eu olho na minha fraqueza, eu olho a minha fragilidade, e eu preciso entender que eu estou me desenvolvendo em Jesus, eu estou aprendendo a caminhar com Jesus. Você sabe por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Às vezes a gente tem muito medo, e às vezes a gente tem muita prepotência.
O medo de ter a insegurança de ser salvo. Afinal de contas, a gente não merece nada, né? Por outro lado, quando a gente tem muitas obras, a gente fica um pouquinho arrogante, achando, mas eu faço e aconteço. Eu orei e Deus fez. Ei, Deus fez porque Ele quis fazer, viu? Ele faz da maneira dele, Ele é Deus. Pastora, mas a gente não deve orar? A gente deve orar sem cessar. Mas a gente ora para que se cumpra aquilo que está no coração de Deus. Porque senão a gente começa a orientar a este Deus que sabe de todas as coisas. Sabe o que é difícil para a gente? Olhar para dentro da gente e reconhecer que por mais que a gente faça, por mais que a gente se programe, por mais que a gente se organize, não são essas coisas que vão nos garantir nada. Nós temos as nossas agendas, nós temos a nossa programação de vida, mas aí eu olho para o alto e lembro que o dom da vida é Ele que nos deu, e Ele que determinou o tempo para todas as coisas. Ei, se eu ainda estou aqui, você sabe por quê? Não é porque eu tenho uma agenda cheia de compromissos na semana que vem. É porque o Senhor, Ele ainda tem planos para que eu viva. É porque na história em que Deus escreveu para mim, ainda há coisas para me transformar, para me modificar. Sabe por quê? Porque eu estou aguardando o dia que Ele vai me recolher e me levar para morar com Ele no céu. E por que Ele vai me levar para morar no céu com Ele? Porque eu sou pastora? Porque eu sou filha, porque eu aceitei, porque eu tenho decidido caminhar com esse Deus, porque eu tenho aberto, né, mão daquilo que eu gostaria de viver, que me distancia do reino, e tenho me aproximado das coisas que me deixam mais próximo do Senhor. A nossa fé, ela não pode estar embasada naquilo que a gente faz. Você sabe por quê? Porque quando Ele decidiu morrer por mim e por você, para que a gente fosse salvo, Ele reconheceu as nossas imperfeições. Pastora, mas você acha que todo mundo está no mesmo patamar? A Bíblia nos garante que estamos no mesmo patamar. A Bíblia nos garante que no processo da salvação é pela graça, porque se fosse por nós mesmos, não teríamos condições de ter essa salvação. A nossa meritocracia não está naquilo que a gente faz. O nosso mérito está no amor de Jesus, que foi lá, se sacrificou e morreu para que eu e você tivéssemos livre acesso a este Deus. Nossa salvação está num plano maior, onde mesmo quando Deus criou o universo, Ele já sabia que a intenção dEle era que a gente tivesse em uma só unidade. As pessoas me perguntam, quando elas são de outros ministérios, elas me perguntam assim, mas no seu ministério, não é assim? Eu falo, é assim. Mas a grande pergunta que a gente precisa se fazer é, e lá no céu, como vai ser? Como é que a gente vai chegar no céu quando a gente começa a achar que são as nossas questões que nos levam para o Senhor? Quando não é sobre a graça e a bondade e a fidelidade dEle? Quando você começar a orar, e a resposta não vier, sabe o que vai acontecer com você se você não crer que Ele é capaz de fazer, independente daquilo que você faça? Você vai precisar abandonar esse Deus. Você sabe por quê? Porque para você foi diferente. Eu fico olhando lá no hospital, teve um dia, uma quinta-feira, eu fiquei 20 dias no hospital, mas teve um dia que eu fui obrigada a ir para um lugar diferente do lugar que eu estava. Aí você fala assim, mas como assim você teve um dia? A Sara não ficou 20 dias no hospital? A Sara ficou 20 dias no hospital. Eu tive 20 dias sentada numa cadeira de UTI. E eu queria te dizer que sabe o que aconteceu? Em 19 dias, eu falei com o médico, eu falei com a enfermeira, eu falei com o diretor do hospital, eu falei com a menina da Copa, eu falei com a menina da limpeza, eu falei com os porteiros, eu falei com o pessoal do raio-x, eu falei com os médicos que fizeram ultrassom, eu falei com um monte de gente. 19 dias. A Sara queria comer macarrão, ligava para a nutricionista, vinha o macarrão para a Sara. A Sara queria fazer fisioterapia, chamava o fisioterapeuta ia no quarto e fazia a fisioterapia da Sara. Mas teve um dia, que a Sara desceu do centro cirúrgico. E eu não pude falar com ninguém. Sabe por quê? Porque naquele dia a Sara tinha tido uma parada respiratória. E eu só podia falar com o Senhor. E neste dia todo mundo veio falar comigo. Neste dia eu recebi tanta gente para falar comigo,
que eu já não estava mais nem entendendo o que essas pessoas estavam falando. Mas sabe o que eu precisei recorrer? Eu precisei recorrer à graça e o favor do Senhor. Porque eu dizia para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo tudo. Senhor, eu estou fazendo tudo e minha filha vai morrer. Senhor, eu estou fazendo tudo e minha filha parou. Os médicos estão falando que ela teve uma sequela neurológica. Deus, eu estou fazendo de tudo, eu estou fazendo de tudo. E aí Deus falou comigo, ei, o fôlego de vida sou eu que dou. Ei, o fôlego de vida é Ele que dá. Nossa salvação está no Senhor. Não é sobre aquilo que a gente faz, é sobre a nossa impotência frente ao viver. E eu me lembro que naquele dia, a gente desceu para fazer o exame, para comprovar que a Sara tinha tido uma lesão neurológica. E foi montado uma coisa assim muito, muito especial. Eu chorei lá minhas dores, né? Mas eu não posso negar o cuidado que o hospital teve com a Sara. E eu me lembro que a gente desceu quase todos os dias para fazer exame. E a Sara, aquele modelinho que a gente sabe, Sara doce, Sara boazinha, dando risada. E Sara descia, brincava com todo mundo. E Sara falava com todo mundo. E aí, naquele dia que a Sara desceu entubada, em estado grave, a gente desceu em 4 pessoas, em 4 profissionais, porque a Sara tinha uma complicação muito grave. E eu me lembro que quando abriu a porta do centro de diagnóstico, a gente entrava, a gente passava e todo mundo falava assim, ei, a cliente do dia chegou, oi Sarinha, oi Sarinha, oi Sarinha, e todo mundo ia falando com a Sara. E naquele dia, sabe o que aconteceu? Aquele setor ficou calado, eles só falavam, ei, essa daqui é a Sara? Todo mundo perguntava, ei, essa daqui é a Sara? E quando perceberam que era a Sara, houve-se um silêncio. Todo mundo em silêncio, e eles falaram, Joyce, eu vou pedir para você não entrar na sala de exames, porque é muita gente. E aí a enfermeira que cuidou da Sara, nesses 19 dias, chegou para mim e falou, vamos tomar um café? E me levou para tomar um café. E ela falou para mim assim, você precisa confiar. E eu pensei comigo, será que ela não está vendo? E aí ela falou para mim, ela está com uma boa equipe. Mas eu ainda acredito que Deus ainda tem coisas para a vida da Sara. E nessa hora eu pude descansar. Você sabe por quê? Porque as nossas questões estão na mão de um Deus que decidiu por amor e por graça me salvar. Ele decidiu por amor e graça caminhar comigo. Ele decidiu ir atrás e ir me ajudando nos dias difíceis. Ei, não foi sobre um Deus que me tirou e me colocou num lugar seguro. Ei, foi um Deus que andou comigo nos dias maus, dizendo, ei, eu estou aqui. Ei, continua confiando porque há um propósito. Ei, as pessoas vão enxergar que existe um Deus que cuida da Sara. E foi isso que a Sara foi fazer. Eu até brinquei, eu falei, a Sara foi fazer uma missão que para mim doeu muito, mas para alguns as pessoas não entendem por que a Sara ainda está viva. Ei, mas eu entendo, a Sara é o meu milagre. Ei, a Sara está viva, sabe por quê? Porque o Senhor tem planos para a Sara e é da mesma maneira com você. Ei, Deus ainda tem um plano para você. Se você tem um fôlego de vida, Ele ainda tem uma história escrita para você. Se Ele te convidou a viver essa vida nova, sabe por que Ele te convidou? Porque Ele te ama e porque Ele decidiu e escolheu por você. Sabe quando Ele escolheu? Quando você sequer existia. A nossa salvação está em um Deus que nos escolheu antes da nossa existência. Por isso que é mérito dEle. Você imagina se a gente fosse chegar no céu e a gente falasse, Deus, te ajudei, hein? Já pensou? Te ajudei na minha salvação. Ele fala, epa, para de brincadeira. Acho que ele falaria assim, tá piadista hoje, hein? Você sabe por quê? Porque Ele reconhece a sua fragilidade e a minha fragilidade. Ele reconhece os nossos pontos cegos. Ele reconhece a nossa capacidade que a gente tem de não conseguir gerenciar todas as coisas. Ele reconhece na gente que em dias maus talvez a gente vai esmorecer e a gente vai desistir. Mas Ele, com a graça dEle, Ele vem com poder e fala, ei, eu estou aqui. Ei, pela graça eu vou continuar a caminhar com você. Ei, pelo amor eu vou continuar a transformar a tua vida. E aí no próprio livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 20. Desculpa, Efésios 3, 20. A palavra do Senhor diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você sabe por que a gente precisa confiar no Senhor?
Porque Ele é capaz de fazer além do que a gente possa imaginar. Ei, Ele pode fazer além do que os seus olhos veem. Ele pode fazer além do que está no seu coração. Ele pode fazer coisas além que está no nosso entendimento. Ele pode fazer o impossível acontecer, porque Ele é Deus. Por isso que nós precisamos estar firmados num Deus que nos escolheu por bondade, por misericórdia e por amor. Você sabe por quê? Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te escolheu para ser diferente, é porque Ele acredita em mim e em você. Ei, é um voto de confiança dizendo: ei, creia em mim, porque eu vou te salvar e eu vou te levar para outro patamar. Eu vou fazer aquilo que não está no teu coração. Eu vou fazer aquilo que os teus olhos não enxergam. Ei, Ele pode fazer todas essas coisas. Mas a gente precisa crer que na nossa fragilidade, o poder dEle se aperfeiçoa. Ei, era na minha fragilidade que Ele me respondeu. É quando o diagnóstico foi ruim, Ele me respondeu. É quando a perda era iminente, Ele me respondeu. É quando faltou que entrou a graça. As pessoas falam: eu quero viver um milagre. Eu estou um pouco cuidadosa com essa frase, né? Sabe por quê? Porque querer viver um milagre é querer passar pelo processo. Então, quando eu falei: eu quero viver um milagre, você só precisa lembrar que você vai precisar suportar o processo. Mas pela bondade, pela graça e pela fidelidade do Senhor, Ele vai estar lá te acompanhando. Ele vai estar lá te conduzindo. Ele vai estar lá te amparando. Ele vai estar lá dizendo: ei, eu acredito em você. Não é sobre a fortaleza que nós temos, mas é sobre a fortaleza que há em Jesus. As pessoas me perguntam: como é que foi passar por essa? As pessoas falam: nossa, você foi tão forte. Aí eu queria ver elas no banheiro me vendo chorar, andando no corredor e todo mundo achando que o pior tinha acontecido, porque eu saí desesperada em alguns momentos. Mas sabe o que aconteceu com o meu desespero? Eu entrei num lugar seguro, onde eu dobrei meu joelho e falei: Deus, que eu não conseguia falar mais nada. Eu só falava Deus. Porque eu acreditava e eu continuo acreditando que nem as palavras que chegaram nos meus lábios Deus reconheceu. As palavras que não me vieram à boca Deus sabia. Deus olhava o meu interior e a minha fragilidade. E eu posso afirmar para vocês que a cada momento de fragilidade alguém entrava neste lugar para dizer: ei, você não está sozinha. Olha que doideira. Você está perdendo um filho. Ai, gente, que barulho. Você está perdendo um filho. E é perdendo de verdade. E entra pessoas no seu quarto e fala: ei, confia. Você não está sozinha. Deus ainda tem planos para Sara. Chora. Chora, sabe por quê? Porque daqui a pouco a Sara vai sair daquele lugar. Seu telefone vai tocar e eles vão dizer que está tudo bem. E aí eu falo para vocês: ei, não é um cuidado de Deus? Não é um cuidado de Deus no seu dia mal, o Senhor preparar alguém que nunca te viu, entrar dentro do seu quarto e falar: ei, deixa eu te falar. A menina da faxina que fazia a limpeza do quarto fez assim: deixa eu te falar, todos os dias que eu entro nesse quarto, eu vou conversando com a Sarinha e já vou orando, viu? Eu já vou orando, já falo: Deus, ajuda essa menininha aqui. Esse foi a graça e o favor imerecido da minha parte. Porque são pessoas que eu nunca fiz nada, são pessoas que nunca caminharam comigo, são pessoas que não me deviam favor, que não precisavam andar comigo, mas a bondade do Senhor, Ele me ajudou e tocou no coração daqueles que estavam comigo. Ei, a bondade do Senhor vai tocar em pessoas que estão andando com você, a bondade do Senhor vai fazer com que aquelas pessoas que estão no seu caminho sejam transformadas através da tua vida. As pessoas vão reconhecer que elas vão caminhar com você, sabe por quê? Porque você tem um Deus que te escolheu e que vai te levar a outros patamares. As pessoas vão enxergar a Deus através da minha vida, sabe por quê? Porque o Senhor é bom e Ele vai resplandecer a luz dEle através do meu viver. As minhas experiências vão me levar mais próximos deste Deus e vão me trazer num lugar seguro. Ei, não é sobre não estar na cadeia, não é sobre não estar num hospital, não é sobre não estar num dia mau, ei, é sobre estar em lugares e sentir o cuidado de Deus. Os dias do viver, eles só me reforçaram uma coisa. A gente pode ter tecnologia, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter conhecimento, a gente pode ter telefones na agenda. Mas se a gente não entender
que é o Senhor que controla todas essas coisas, a gente vai estar perdido. Porque no final das contas, a decisão final do teu viver vem deste Deus que escolheu te salvar. No final dos seus dias, você vai olhar para o alto e você vai perceber que tudo aquilo que você precisava viria do alto. Não é sobre o telefone que a gente dá, não é sobre a carteirinha que a gente apresenta, não é sobre o amigo que a gente tem, é sobre uma palavra de um Deus que pode mover o impossível ao seu favor. Essa palavra ser liberada na tua vida. Ei, eu vivo pela palavra. Eu vivo pela liberação daquilo que Deus me prometeu. Eu vivo por um Deus que pode mudar meu choro em alegria. E pasmem, gente. Passei 19 dias falando com todo mundo e um dia só ouvindo, né? Na segunda cirurgia, a Sara operou na quinta, depois operou na segunda. Na segunda-feira, gente, eu recebi, eu acho que eu assinei 20 termos. Era termo de tudo quanto era coisa. Era muito termo. Era termo de que ia morrer com isso, que podia morrer com aquilo, que podia morrer com aquilo outro, que era para receber sangue, que era para doar órgãos, que era para... Olha, eram tantos termos que até eu que sou da área da saúde, tinha termo que eu nunca tinha visto ninguém assinar, porque normalmente a gente assina só um, né? Só um, eu assinei vários. E aí o médico desceu, um médico anestesista, e falou para mim, Joyce, meu nome é fulano de tal, eu fui o anestesista escolhido para entrar na cirurgia da Sara, eu trabalho bem sob pressão, e eu pensando comigo, misericórdia, como assim? A gente nem operou, já está me falando um negócio desse. E aí ele falou, está tudo sendo preparado, você vai poder subir, quando eu anestesiar você vai precisar sair, mas a equipe foi uma equipe escolhida para fazer a cirurgia da Sara. Que bom. E aí, quando a gente chegou no centro cirúrgico, que eu me paramentei para entrar, a gente foi andando e todo mundo foi falando assim, a Sara voltou, é a cirurgia da Sara. E a gente foi para uma sala cirúrgica número 16, era lá no final. Quando eu cheguei nessa sala, eu contei quantas pessoas tinham. Eram duas salas juntas, né, assim, deveria ter uma parede lá, eles tiraram para ser uma sala muito grande, então era uma sala bem grande. Tinham 12 pessoas para operar a Sara. E eles começaram a tirar, a Sara tinha feito a cirurgia da barriga, e a Sara iria precisar operar a perna. Então, eles iam colocar a Sara de barriga para baixo com a cirurgia da barriga ainda aberta, que ela tinha operado na quinta-feira. E eles começaram a paramentar, como se fosse um buraco na maca, mas com coisas de silicone para a Sara encaixar. E aquilo foi me angustiando, eu ver o movimento e ver tantas pessoas, porque a sensação que eu tinha é que, de alguma forma, estava todo mundo me avisando que ia dar errado. E todo mundo muito sério, todo mundo muito concentrado no que precisava fazer. E aí o anestesista falou, eu vou te pedir para que você segure o inalador para a gente pôr a Sara para dormir, porque ela vai ficar mais calma, ela te vendo. E aí eu coloquei, quando ela apagou, assim que ela dormiu, me invadiu uma sensação humana de, agora eu não tenho mais o controle. Mas eu nunca tive, né? É só aquela sensação que me invadiu um pouco mais, aquela coisa mais presente, né? Eu não tenho mais o controle. E sabe o que aconteceu depois daquilo? Eu saí e fui chorando até a saída do centro cirúrgico. E estava muito cheia dessa tristeza de não poder fazer mais nada. 2 horas depois, o médico me chama para conversar comigo e a gente, eu parecia uma maluca, né? O meu telefone tocava, eu já pegava o Géser parecia uma sacolinha, né? Eu pegava o Géser e corria lá onde me falavam que eu tinha que ir. A gente subiu e ele falou, olha, a cirurgia foi um sucesso, a gente tirou tanto de osso da perna da Sara, tirou tanto de coisa. Falaram que tinha que fazer, que fizeram lá. E aí ele falou, a Sara já vai descer. Aí o que a gente imagina? Que a Sara vai descer com aquele suporte todo doido da outra cirurgia, né? Gente, olha o mover de Deus. Sara desce, sorrindo, falando, mãe, chama o fisioterapeuta porque eu quero ir embora para casa. E os planos não são os nossos. A nossa vida, ela é quase que emprestada. Quando a gente tem uma relação com Deus, a gente entende que a nossa vida, ela é uma vida que pode mudar, porque a gente serve a um Deus, e a gente é filho de um Deus que pode todas as coisas. E estava todo mundo na certeza que ia dar errado. Ei, mas o Senhor tinha outros planos. E todo mundo, quando a Sara desceu na UTI, todo mundo olhou, e eles olhavam assim, ó. Eu falei, pois é, Sara é desse jeito. Sabe quando Sara teve alta?
No dia seguinte. Você sabe por quê? Porque o Senhor tem planos. Você sabe por quê? Você está aqui hoje? Porque o Senhor tem planos. Você sabe por quê você não morreu na sua dor? Porque o Senhor tem planos. Confie nesse Deus. Espere nesse Deus. Espere um Deus que pode fazer infinitamente mais por mim e por você. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor.